verso 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 1. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, me dá graça e sensibilidade, eu quero ser usado por ti nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção, ela permaneça sobre a minha vida e através da minha vida, meus irmãos, ouçam a tua voz. Você concorda dizendo amém, dizendo graças a Deus. Segundo o livro das Crônicas, se você puder deixar sua Bíblia aberta, nós vamos lendo e vamos fazendo as devidas paradas, tá bom? Olha, assim que Salomão acabou de orar. Assim que o Salomão acabou de orar. Dezembro para nós, eu até brinquei, né? Quer dizer, uma brincadeira séria, porque eu falei de um assunto sério fazendo uso de uma figura. Um time de futebol que quer ir bem na temporada, ele tem que fazer uma pré-temporada bem feita. É isso mesmo, Reginaldo? Reginaldo é técnico profissional, né? Time que quer ir bem tem que fazer uma pré-temporada bem feita, é isso? É isso. Então, esse ano o Corinthians está aqui. Tá, vocês estão vendo, né? Tem algum corintiano aí? Os corintianos estão aí. Está fazendo uma pré-temporada. Então, time que quer ir bem tem que fazer uma pré-temporada bem feita. Qualquer atleta que quer ser bem sucedido no atletismo, Danilo, ele precisa fazer uma boa pré-temporada. No vôlei, mesma coisa. No basquete, mesma coisa. A pré-temporada é aquele momento que a pessoa ela se prepara para um determinado tempo onde ela estará ali competindo, lutando, fazendo o que tem a ser feito. E eu falei com os irmãos na virada do ano sobre isso. Dezembro para nós foi o início de uma pré-temporada. Nós conversamos muita coisa em dezembro. E nós conversamos muita coisa importante em dezembro. Foram vários textos, vários exemplos, várias situações que nos levaram a entender a importância de estar com a nossa vida alinhada ao altar. Se a minha vida estiver alinhada ao altar, as empreitadas todas de qualquer área da minha vida, elas serão encaminhadas com maior facilidade. Se a minha vida não estiver encaminhada ao altar, eu posso ter uma certeza, Bezerrinha, eu vou encontrar uma dificuldade tremenda. E com toda certeza, eu vou desfrutar do Salmo 127, que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores. Uma pessoa que não entendeu esse princípio, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uma pessoa que não entendeu esse princípio, que em primeiro lugar é Deus, e as demais coisas elas vão sendo acrescentadas. Qualquer pessoa que não entender isso, ela sofre, ela patina, ela ganha 1 e perde 2, ela dá 2 passos para frente e 3 para trás. E o texto do Salmo 127 fala disso. É inútil. E tem gente, irmão, que é trabalhador, hein? Tem gente que levanta cedinho e vai para o trabalho e volta do trabalho no final do dia, vai dormir cansado, exausto de tanto trabalhar, e no dia seguinte vai levantar cedo de novo e vai trabalhar de novo e vai dormir tarde de novo, e a pessoa vai ralar de tanto trabalhar, mas não vai ver resultado. Por que não vê resultado, pastor? Porque a vida da pessoa não está alinhada ao altar. Nós conversamos disso em dezembro. Falamos do livro de Ageu, onde o pessoal tirou o coração do templo e colocou o coração na vida deles, na casa deles, na família deles. Eles cuidavam da vida deles. E o templo que se virasse. O templo que se resolvesse por si só. E Deus simplesmente usou o profeta Ageu para dizer: não vai ter problema nenhum.
vocês vão colher, e aquilo que vocês colocarem no bolso vai ser igual colocar num saco furado. Não vai ficar nada na vida de vocês. É o jeito que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Ou a gente entende que em primeiro lugar é Ele, e nós precisamos dEle. Aliás, tem um texto bíblico e uma canção que fala assim: por Ele e para Ele, todas as coisas, a Ele a glória. Então o texto aqui diz assim, assim que Salomão acabou de orar. Pastor, eu quero andar em vitória em 2022. Salomão é a pessoa mais sábia que já pisou na face da terra. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa vitoriosa. Então aprendamos com alguém vitorioso. Se você quer ter uma vida vitoriosa em 2022, se você quer ser alguém que vai ver as suas empreitas, todas elas serem bem-sucedidas, em primeiro lugar, seja uma pessoa que ora. Não dá, irmão, não dá. Não dá para andar em vitória sem orar. Não dá. Não é que assim, quem sabe. Não tem jeito. Oração é falar com Deus. Uma pessoa que não está disposta a falar com Deus, ela não precisa nem se animar a achar que Deus deve ter algum compromisso com ela. Não precisa nem perder tempo. Vai seguir a vida e vai fazer com a própria força. E a Bíblia, aliás, adverte sobre isso daí. Maldito é o homem que confia no homem, do seu braço ele faz a sua força. Ele não vai chegar em lugar nenhum. A Bíblia também adverte e orienta a não colocar a sua confiança, né, no seu entendimento, na sua sabedoria, não fazer do seu entendimento o seu estribo, o seu lugar de pôr o pé. Irmão, irmã, qualquer ação na nossa vida, ela deve ser direcionada por Deus. E para que nós tenhamos direcionamento de Deus na nossa vida, nós precisamos ter amizade, comunhão, relacionamento com Deus. Primeiro de tudo, olhemos para o exemplo de Salomão. O Salomão acabou de orar. Interessante que o Salomão orava. E tem pessoa que fala, eu não preciso orar. Eu preciso orar. E aliás, eu preciso orar mais. Eu estou achando que eu estou orando pouco. Eu tenho esse entendimento. Eu convido você a pensar, ou a repensar sobre a sua vida de oração nesse ano. Quanto você orou ano passado e quanto você pode orar nesse ano? Aliás, eu quero até aproveitar e fazer um convite para você. Você que quer fazer parte de uma escola de intercessores. A pastora Kátia vai ministrar um treinamento na escola dos intercessores esse ano. E após fazer o estudo, passar por todo o processo na escola, no treinamento, via ser um dos que compõe o grupo de intercessão dessa nossa igreja. Tá? Então, procura a pastora e conversa com ela e deixa o nome com ela, porque daqui a pouco a escola está em funcionamento. A oração ela é importante, irmão. O Salomão, ele orou. Olha o que aconteceu. Assim que o Salomão acabou de orar, o que aconteceu? Desceu fogo do céu. Veja a importância da oração. A importância da oração. A oração faz com que o fogo do céu desça. Pastor, eu quero que Deus manifeste o fogo dele na minha casa. Quero que Deus manifeste o fogo dele na minha família. Quero que Deus manifeste o fogo dele na minha empresa, nos meus negócios. Então tem que orar, irmão. Porque quando nós oramos, o fogo cai. Está escrito. O Salomão aqui é só um exemplo para a gente pensar. E é interessante que o texto diz assim, o fogo do céu desceu e consumiu o quê? O holocausto, consumiu os sacrifícios. Algumas coisas importantes para a gente já ir pontuando para 2022. Não pode faltar oração. A oração, ela traz o fogo de Deus para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo que não pode faltar a oração, não pode faltar o sacrifício, a oferta, a vida sacrificial. Quando se fala de sacrifício, quando se fala de oferta, entenda, a oferta que você colocou na salva ainda hoje, agora há pouco aqui, mas uma vida de oferta, uma vida de sacrifício, uma vida de entrega.
Uma vida onde você se lança para Deus e na obra de Deus sem reserva, sem ficar com qualquer tipo de dificuldade ou de limitação. O sacrifício estava posto e o fogo desceu e o fogo consumiu o sacrifício, a oferta. E o que aconteceu quando o fogo desceu? A Bíblia diz: a glória do Senhor encheu o templo. É um versículo profético para a sua vida nessa noite, irmão. Eu vou ser claro naquilo que eu estou falando. Você vai orar, o fogo de Deus vai descer, vai consumir a sua oferta, o seu sacrifício, e a sua vida, a sua casa, a sua empresa será cheia da glória do Senhor. Anota aí, você está anotando. Aliás, você tem livro para anotar, né? Caderno para anotar. Anota, depois você vem falar para mim como foi. Ainda hoje eu recebi uma mensagem. Mandei para você a mensagem. Você viu, né? A maioria viu. Quem está na lista de transmissão recebeu. Alguém que recebeu ainda hoje uma mensagem. Olha, a promoção que foi dada a você vai ser repassada na sua carteira de trabalho. Um dos pedidos, a pessoa escreveu, você leu a mensagem. Eu preservei a pessoa, porque ela não me disse que eu podia expor o nome dela, então eu preservei. Mas uma pessoa entre nós já foi promovida, inclusive tendo na carteira de trabalho o aumento daquilo que ela recebeu em promoção. Pastor, do jeito que o senhor está falando, eu estou procurando fazer. E Deus já respondeu o meu primeiro pedido de oração. Aleluia. É ir olhando, é ir observando, é ir acompanhando o movimento. Olha só, a glória do Senhor encheu o templo. Eu acho, irmão, importante a gente pensar nisso daí. A glória de Deus. Sabe, nós valorizamos tanta coisa fútil, tanta coisa banal. Nós valorizamos tanta coisa que nem deve de ser valorizada. E a manifestação de Deus na nossa vida, a manifestação de Deus na nossa casa, na nossa família, nós não valorizamos. Falei com vocês não faz muito tempo do carcereiro que teve a estrutura daquela prisão abalada, e o Paulo conversa com ele, e ele quer saber o que ele faz para ser salvo. Ele é salvo, a família dele é salva, todos eles são batizados, e a Bíblia diz que eles fazem uma festa para comemorar a salvação. Sabe, às vezes a pessoa ela faz festa por causa de uma casa, e deve de fazer mesmo. Uma casa é tão jóia, tão importante de se conquistar. Às vezes a pessoa faz festa por causa de um carro, e deve fazer. É tão legal você ter um carro, comprar um carro, trocar de carro. Às vezes a pessoa faz festa por causa de uma viagem, e deve fazer, irmão. Deve fazer, aí a pessoa vai, posta, faz, tal, todo aquele auê por causa de uma viagem, de uma casa, de um carro. Mas a pessoa não faz uma festa por causa de uma palavra que Deus libera para a vida dela. A pessoa não faz a mesma festa por causa de repente, uma direção que Deus deu, que mudou a história da pessoa. A pessoa não faz uma festa por conta de repente, um livramento que ela teve, dado por Deus. A pessoa celebra tanta coisa, mas ela não celebra a manifestação de Deus na vida dela, na casa dela, na família dela, nos negócios que ela empreende. Quem não está entendendo, diga amém. Sabe, é fazer festa pela manifestação de Deus no nosso meio. Olha, a glória do Senhor encheu o templo. Quando a glória do Senhor enche o templo, e isso é importante a gente entender, quando a glória do Senhor enche, tudo aquilo que não é do Senhor vai para... Vou falar de novo, você agarra essa palavra que ela é para você. Quando a glória do Senhor enche uma casa, uma vida, uma família, uma empresa, um casamento, quando a glória do Senhor enche um filho, tudo aquilo que não é de Deus vai para... Qual que é o nosso desafio hoje? Com a luz da Bíblia sobre a nossa vida, é entendermos o que é que Deus espera de nós, para que a glória dele encha a nossa vida, encha a nossa casa. E alguns pontos já foram sinalizados, a oração é um deles.
Vida sacrificial é outro ponto. Outro ponto. Vamos continuar a nossa conversa. Verso de número 2. Olha só. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo porque a glória do Senhor enchia o templo. Imagine, irmão. Os sacerdotes, eles não conseguiam entrar. Mas por que eles não conseguiam entrar? Porque a glória do Senhor enchia o templo. Segue no verso de número 3. Quando todos os israelitas, quando o quê? Eu acho que devemos de valorizar essa palavra. Quando todos. É sinal que eles estavam atentos e ligados e olhando para a mesma direção. Não falou, Juliana, quando a maioria. Não falou, Rian, quando uma boa parte. O texto é claro, quando todos os israelitas, todos, falamos disso também não faz muito tempo. Em dezembro, Deus falou conosco tanta coisa. E agora Ele vai confirmando tudo que foi falado em dezembro. E vai usar um monte de gente para confirmar tudo que você quer que Ele confirme. É só você vir e vir pronto para ouvir. Quando todos os israelitas viram o fogo. Sabe, tem gente que se contenta em ouvir alguém falar que o fogo caiu. O pastor Toninho, quando ele veio para cá, ele trouxe uma frase. Em Ipeúna, ele usava a frase, faço parte do milagre. Não. Aqui ele trouxe a frase dizendo assim, eu faço parte do milagre. Ou seja, melhor do que você ver o milagre acontecer, é você fazer parte do milagre. Melhor do que você ouvir alguém dizer que Deus fez algo na minha casa, na minha família, é você poder dizer assim, olha, Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família. Diga assim, eu não vou ficar de fora. Eu faço parte do todo que está tomando posse da bênção. É isso, irmão. Isso aí é importante a gente pensar. Isso é importante a gente refletir. Quando a gente entende que não foi por um acaso, não foi por um descuido que ficou registrado um texto como esse. Quando todos os israelitas, eles viram, nós vamos entender a importância de fazer parte. Opa, se você está aqui, irmão, você não está aqui por acaso. Igreja não falta na cidade, só quadrangular tem mais 48, 49. Além das quadrangulares, tem mais 1.600 igrejas espalhadas pela cidade. Você não está aqui por acaso. Se você está aqui, Deus te trouxe aqui porque Ele queria que você ouvisse essa palavra, essa mensagem, essa voz. Quando todos, quer dizer, Deus está dizendo para alguém aqui, talvez seja para mim, talvez seja para mais alguém aqui, talvez seja para você. Quando todos, Ele está dizendo assim, você não pode ficar de fora do milagre. O milagre é para você também. Fale para quem está pertinho de você. Você faz parte do milagre. O milagre é para você e para a sua família. Deus não te chamou para bater palma apenas para a vida dos outros. Deus te chamou para que você viva os milagres também. Irmão, irmã. É para a gente ir pensando, opa, pera lá, em 2021 eu bati palma para tanta gente, e devemos bater palma mesmo, porque a Bíblia diz, alegra com quem se alegra e chora com quem chora, mas nós também temos que ter os nossos testemunhos para contar, nós também temos que ter as nossas respostas para contar, nós também temos que ter os nossos milagres para contar. Está aqui, quando todos os israelitas viram o fogo, quer dizer, eles estavam todos atentos e olhando, eles viram o fogo descendo, a glória do Senhor sobre o templo, eles ajoelharam-se. Está aí mais um ponto para a gente colocar junto aqui. Eles fizeram o quê? Eles ajoelharam-se no pavimento, chegando com o rosto ao chão, adoraram, deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Como que é jóia a gente ler um texto e ver na construção do texto, Deus dizendo, todos viram. Todos viram.
Se não tivesse sido todos, ele teria deixado claro. Os espias, 12 espias, ele deixou bem claro. 10 espias entenderam que não dava, 2 entenderam que dava. Ele não deixa dúvida nenhuma para ninguém. Aqui ele fala, todos viram. Mas agora ele diz, eles viram. E olha o comportamento deles. Quando eles entenderam que Deus estava agindo, quando eles entenderam que Deus estava trabalhando, quando eles entenderam que Deus estava operando, qual foi o comportamento deles? Joelho no chão. Joelho no chão, prostrados. Eles se prostraram, foram quebrantados. Sabe, a importância de uma pessoa é entender o toque de Deus na vida dela. A importância da pessoa valorizar a ação de Deus, o agir de Deus. A importância da pessoa valorizar o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando. Irmão, cada um de vocês está aqui hoje, é fruto do trabalho de Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua família. Para você chegar aqui não foi fácil. Você pode saber que para você chegar aqui, o que teve de demônio que tentou impedir que você viesse, não foram poucos. O que teve de obra, de trabalho, de artimanha, para impedir que você viesse para esse lugar, não foi pouco. O inimigo não queria que você estivesse aqui. Porque ele sabe o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Ele sabe o que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele sabe. Essa mensagem, ela é a terceira mensagem do dia. O terceiro culto do dia. Nos 2 primeiros cultos nós já conversamos. O texto foi o mesmo. Interessante que a inspiração dada por Deus no primeiro foi diferente do segundo, que está sendo diferente do terceiro. A Rose estava no primeiro. Foi igual não foi diferente. Deus, ele vai direcionando, porque ele sabe a necessidade de cada um de nós. É o mesmo texto, porque a palavra de Deus, ela se renova. Todas as vezes que nós lemos, ela se renova. Mas veja bem, entenda bem, Deus está trabalhando nesse lugar e Ele está chamando a minha e a sua atenção para que nós sejamos pessoas humildes e quebrantadas diante dEle, para que nós possamos nos ajoelhar diante dEle, para que nós possamos reverenciar a Deus, para que nós possamos chorar diante de Deus. Às vezes a gente chora assistindo futebol, às vezes a gente chora vendo uma música, as pessoas às vezes choram, por tantos motivos ela chora, mas quando Deus está trabalhando, agindo na vida da pessoa, ela não é capaz de derramar uma lágrima. Ela não é capaz de bater uma palma, ela não é capaz de falar uma palavra de gratidão. Eles simplesmente se ajoelharam e começaram a reconhecer, dizendo: Ele é bom, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Interessante, eu vou propor para você pensar aqui comigo no verso 4. Eles se prostraram, eles reverenciaram a Deus, porque o fogo caiu e consumiu o holocausto. E o lugar foi cheio da glória de Deus. Sim ou não? Você está comigo aqui? Sim ou não? É isso que aconteceu. Agora, olha o verso de número 4. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Eles ofereceram sacrifício porque o sacrifício deles havia sido aceito. Sabe o que é a pessoa entender? Eu falei com você disso não faz muito tempo, foi em dezembro. Sabe o que a pessoa, ela entender um princípio? A Bíblia diz que Deus se agradou do Abel e se agradou da oferta do Abel. Mas Deus não se agradou, Cristina, do Caim e não se agradou, Márcia, da oferta do Caim. Aí, às vezes, a pessoa pensa assim, eu já vou na igreja, eu já dou a minha oferta na igreja. Irmão, irmã, vamos combinar uma coisa que é fácil de entender. Dar uma oferta na igreja é a coisa mais fácil do mundo. Tem gente que tem dificuldade para dar uma oferta na igreja. Dar uma oferta na igreja é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou na padaria, compro lá um Trident para mascar uns chicletes, compro lá uma Coca-Cola, como lá um pão de queijo, sobra um troco, meia dúzia de moeda, eu venho com a moeda e jogo na salva, pronto, eu ofertei. Coisa mais fácil do mundo é ofertar. Eu vou lá na gaveta do armário na minha casa, abro a gaveta,
Qual gaveta que não tem um doislão perdido lá no meio dela? Se abriu a gaveta, deu uma procurada, você vai achar um doilão perdido, amarrotado, amacetado, que parece que saiu da boca da vaca. Pega aquele doilão, eu vou dar esse doilão na oferta mesmo na igreja. Dar oferta é a coisa mais fácil do mundo. Não é difícil. Até para quem não gosta de dar oferta é fácil. Está aqui, você vem para a igreja, chega, estacionou, colocou o carro dentro do estacionamento, com segurança, coberto, com gente ali cuidando, ajudando a olhar, tudo tranquilinho, vai descer, daí olha, vê lá, meia dúzia de moeda no painel, no console do carro, fala, eu vou pegar para dar a minha oferta. E dá a oferta. Que dificuldade que tem dar uma oferta, Rogério? Qual é a dificuldade? Não tem dificuldade. E a dificuldade, ela não é ofertar. Aqui eles estão sendo agradecidos a Deus porque Deus aceitou a oferta deles. Mas antes de Deus aceitar a oferta deles, Deus os aceitou. Aceitou o comportamento deles. Irmão, irmã, muito mais preocupado se Deus aceita a nossa oferta ou não aceita, nós devemos nos preocupar se Deus nos aceita ou não. É nos preocuparmos se Deus está assinando embaixo o que eu tenho feito ou tenho deixado de fazer. É nos preocuparmos com a nossa conduta, com a nossa vida no dia a dia. Você vê que a oferta, apresentar uma oferta é fácil, irmão. É fácil. A dificuldade não é apresentar a oferta. A dificuldade é ouvir Deus dizer, eu estou agradando de você. E a oferta que você coloca diante do meu altar, ou no altar, ela é uma oferta que está sendo aceita, porque antes de aceitar a tua oferta, eu estou aceitando a sua vida, eu estou aceitando você. Tem toda a diferença. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Na vida de uma pessoa que está planejando um ano de vitória, faz toda a diferença. Porque a pessoa pode passar o ano todo se preocupando com aquilo que ela vai dar de oferta, mas não se preocupando se Deus vai se agradar da pessoa. Ao passo que a pessoa pode pensar exatamente o contrário. Antes da minha oferta, eu quero que Deus se agrade da minha vida. E aí ela se esforça, ela vai orar mais, ela vai ler mais a Bíblia, ela vai conversar, ela vai pedir ajuda, ela vai pedir direção, ela vai estar aberta para conserto, para conselho, ela vai estar aberta para Deus fazer na vida dela o que tem que ser feito. E Deus vai olhar e vai dizer, olha, você está mesmo dando umas cabeçadas aí, você está mesmo dando umas patinadas, mas eu estou vendo que você está se esforçando para viver uma nova história, e então eu estou assinando embaixo a sua conduta, o seu procedimento. Eu estou me agradando de você. Você pode colocar a sua oferta no altar, porque a sua oferta, ela será aceita, porque antes da sua oferta, eu estou me agradando de você. Diga amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Coisa linda, ó. Aí, ó, façamos a leitura. Então, o rei, quem? O rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei e todo Israel. Eu acho que é importante valorizar esse texto, porque a Bíblia não diz que todo Israel ofereceu sacrifícios debaixo da orientação do rei. O texto diz que o rei e todo Israel. Ou seja, eu estou aqui conversando com você, mas o que eu estou conversando com você não é apenas para você. Deve de ser vivido por mim. Eu devo de estar dando um exemplo em cima do que eu estou falando com você. Se eu falar com você de oferta, eu devo de ser ofertante. Se eu falar com você de dízimo, eu devo ser dizimista. Se eu falar com você de tratar bem a esposa, eu devo de tratar bem a minha esposa. Se eu falar com você de cuidar bem do filho, eu devo de estar cuidando bem do filho, né? Eu devo de estar sendo exemplo. Eu tenho que estar em condição de chegar aqui e dizer, pode me imitar porque eu estou imitando a Cristo. O texto ele é muito claro. O rei e todo Israel ofereceu sacrifício a Deus. Mas por que eles ofereceram sacrifício? Porque aquilo tudo que havia sido colocado no altar para sacrifício havia sido queimado, porque Deus havia aceitado a oferta deles. Oferta por gratidão
até a oferta aceitada. Quem está entendendo, diga amém. É a aprovação de Deus. É a aprovação. Eles estavam felizes porque Deus aprovou a eles e aquilo que eles haviam colocado no altar. Uma oferta de gratidão foi gerando outra oferta de gratidão, que vai gerando uma outra oferta de gratidão. Uma vida sacrificial leva a pessoa a viver dia após dia uma vida de sacrifício. Não é apenas um dia, um momento, uma hora, uma atividade, uma programação. É uma vida de sacrifício. É uma vida de entrega, é uma vida de adoração, é uma vida de oferta, é uma vida de louvor. Verso 5 diz assim, aí vai falar do sacrifício do Salomão. Mas nós faremos a leitura a título de informação. O rei Salomão ofereceu em sacrifício, ele tinha para oferecer, ele ofereceu 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Olha o sacrifício do homem, 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Tudo isso foi colocado ali, para ser queimado no altar, em sacrifício, em agradecimento a Deus. Segue a leitura. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, habilidade, dom, facilidade colocada à disposição, a serviço do rei, feitos pelo rei Davi, para louvar o Senhor, olha. O seu amor, cantando, o seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas, todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor. Ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão. Olha a oferta que eles apresentavam, oferta de comunhão, oferta para viver em comunhão, oferta de comunhão pela casa, pela família, pelos amigos, oferta de comunhão. Eles apresentaram as ofertas. O altar de bronze de Salomão, que Salomão tinha construído, não comportava os holocaustos. Olha, ele consagrou a parte central do pátio, porque o altar de bronze não comportava os holocaustos. Isso aí é algo tremendo para a gente pensar. É a mesma coisa, agora há pouco estava a Cristina, mais outra diaconisa que eu não me recordo qual foi, estava segurando a salva aqui, É a mesma coisa, porque o holocausto, o sacrifício, é a oferta que eles apresentavam. É a mesma coisa das duas estarem segurando uma salva, cada uma, e aí o irmão, a irmã vir trazer, encher as duas salvas e ter que chamar a terceira. Érica, pega uma outra salva, porque a salva que estava aqui já encheu. Não cabe mais oferta na salva. É a mesma coisa. As ofertas que eles levaram em agradecimento, em gratidão a Deus, elas foram tantas que o altar que havia sido construído de bronze não estava comportando tanta oferta, a ponto de precisar consagrar a parte central do pátio. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos falando de uma consagração de um templo, de um projeto que saiu um projeto que saiu do papel e se tornou realidade. Diga amém. Quem tem projeto no papel igual eu, diga aleluia, diga graças a Deus. Nós estamos falando de projetos que saem do papel e se tornam realidade. Mas pessoas com o coração agradecido, pessoas com o coração voltado para Deus em agradecimento. Olha só, verso de número 8. Durante 7 dias, Salomão, juntamente com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar e a festa se prolongou por mais 7 dias. Nós estamos fazendo 12 dias, irmão. Eles fizeram 14 dias de bênção.
Para nós 12 dias tá bom. Para eles fizeram 14 dias. Verso 10. No dia 23 do 7º mês, ele mandou o povo para as suas casas. Todos se foram jubilosos, de coração alegre. Todos se foram como? Como, irmão? Olha o jeito que eles saíram de dentro do templo. Olha o jeito que eles saíram da festividade. Olha o jeito que eles saíram do mover. Jubilosos e de coração alegre. Oração, oferta, quebrantamento, alegria. É comportamento. Para nós é olhar o comportamento. Comportamento de pessoas vitoriosas. De pessoas que desfrutaram do melhor de Deus. Para que nós também possamos desfrutar do melhor de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Olha, voltaram para casa jubilosos, de coração alegre, pelas coisas boas que o Senhor havia feito, por Davi e Salomão, e por seu povo Israel. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, e eu deixo essa palavra profética sobre a sua vida, tudo aquilo que você iniciar, você vai concluir, não vai ficar nada pela metade, não vai ficar nada com 90% concluído. O que você se propor a fazer, você vai concluir em nome de Jesus. Quando ele acabou de construir o templo, acabou de construir o palácio, falamos disso há poucos dias, executando bem tudo que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: uau! Quando ele concluiu, o que aconteceu? O Senhor... Parece que existe uma chave aí, quando a pessoa ela persevera para ir até o final. E quando ela vai até o final, está na Bíblia, ó, quando ele terminou de construir, acabou de construir, o Senhor apareceu e falou com ele. Pastor, o senhor sabe que o senhor está falando umas coisas aí que eu estou aqui pensando. Eu sou daquelas pessoas que começa e para. Tudo que eu começo, eu paro. Eu não dou continuidade em nada. Parece que tem uma coisa travando a minha vida. Eu começo a ler a Bíblia, eu paro. Eu começo a estudar, eu paro. Começo a fazer exercício, eu paro. Eu começo a treinar, eu paro. Eu começo e paro, eu começo e paro. Parece que Deus escolheu alguém para falar na noite de hoje da importância de começar e perseverar até o final, porque no final tem a manifestação de Deus trazendo uma palavra. É conosco que Deus está falando, irmão. Ouvi a oração, ouvi a sua oração. Ó Deus falando com Salomão, ó Deus falando com você, irmão. Eu ouvi a sua oração, eu ouvi. Eu escolhi esse lugar para mim. Escolhi o quê? Esse lugar para mim. Como um templo para sacrifícios. Deus sendo muito claro, quando ele está falando com o Salomão lá atrás. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Deus muda, sim ou não? Não. O que muda? Os lugares, as pessoas. Isso muda. Mas Deus não. Lá atrás ele falou com Salomão, eu escolhi esse lugar. Hoje ele está falando com cada um de nós. Eu escolhi esse lugar como um templo para sacrifício. Aí a pergunta a palavra é de Deus, ela não é minha. Eu pedi para Deus a palavra para conversar com você. Deus me deu a palavra. Eu estou compartilhando com você o que não é meu, é de Deus. E ele disse, eu escolhi esse lugar, eu escolhi, não fui eu, foi Deus quem escolheu esse lugar. Para que ele escolheu esse lugar? Como um templo para sacrifício. Um lugar onde pessoas vão fazer os seus sacrifícios, a sua vida sacrificial, sua vida de entrega, sua vida de serviço prestados a Deus, sua vida de gratidão a Deus. E aí ele continua. Eu estou encaminhando agora o final da nossa conversa. E acho importante porque nós vamos participar da Santa Ceia daqui a pouquinho. E acho importante porque Deus está falando com Salomão dizendo, eu escolhi esse lugar. Eu ouvi a sua oração.
Aí ele diz assim, olha, se eu fechar, ele não disse que ele ia fechar, mas ele disse, se eu fechar, e isso é importante a gente pensar, porque Deus fecha portas, sim ou não? A Bíblia diz que ele tem a chave na mão. E aí nós podíamos pensar vários textos onde Deus não permitiu que algo acontecesse. Nós falamos disso em dezembro, várias situações que Deus não deixou acontecer. Não falei com você, nós não conversamos sobre a Ana, mas a Ana queria ter filho, e a Bíblia diz que Deus havia fechado a madre da Ana. A Ana não podia ter filho porque Deus não deixava. Agora ele diz assim, ó, se eu fechar o céu, Deus está falando com Salomão. Preste atenção. Se eu fechar, por 2 motivos Deus fecha o céu. Por 2 motivos Deus impede, Tatiane, que algo aconteça na nossa vida. Primeiro motivo, para nossa proteção. Às vezes Deus fecha o céu para nos proteger. Existem pessoas que foram tiradas de perto de você por causa da proteção de Deus para com você. E diga amém. E diga graças a Deus por isso. Existem pessoas que Deus tira de perto de nós por causa do nosso próprio bem. Existem situações que Deus fechou, impediu que você continuasse por causa do seu próprio bem. Quando Deus fecha os céus, Ele fecha por 2 motivos. O primeiro deles, e o principal, é para cuidar dos dele. Ai, eu gostava tanto daquilo que eu fazia, eu gostava tanto quando eu ia lá, mas não sei porquê, do nada, fechou, não deu mais certo, não consegui mais ir. Começa a dizer aleluia, começa a dizer glória a Deus. Porque Deus sabe muito bem, se você continuasse indo naquele lugar, o que ia acontecer com você. O que ia acontecer com a sua família. O que ia acontecer, Deus sabe. Deus sabe, então agradeça, porque tem porta que Deus fecha, e Ele fecha por conta de cuidar de nós. E tem porta que Ele fecha por causa do pecado. Existe coisas que deixam de acontecer da nossa vida por causa do pecado, por causa do erro, por causa de uma conduta que não é aprovada por Deus. Então Ele fecha a porta, está liberando resposta, está liberando bênção, está liberando vitória, está abrindo porta, está dando oportunidade. As possibilidades vão se multiplicando. De repente alguma coisa está fora do lugar, aí Deus faz assim, ó, acabou, chega. Mas por quê? Senhor, por quê? Eu não entendo. Por quê? Por quê? Porque Deus fala, porque eu não estou aprovando, é que eu não estou concordando, é que eu não estou achando legal, isso não está sendo certo, isso não está sendo bom, isso aí não estou assinando embaixo. Está ficando claro, sim ou não? 2 motivos pelos quais Deus fecha os céus. Se eu fechar o céu, o primeiro motivo, cuidado de Deus na vida de uma pessoa. Segundo motivo, o erro, o equívoco, o engano, a conduta equivocada de alguém. E aqui o texto fala disso, ó. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, Deus dizendo, se eu tiver que intervir de alguma maneira mais pesada, não vai ser por falta de motivo, ou é cuidado, ou é por conta de correção. Aí ele diz assim, olha, a misericórdia, a graça, o favor de Deus. Por isso nós todos estamos aqui hoje. Todos nós, independente do nosso CPF, independente da cor do nosso olho, independente se o nosso cabelo é liso ou é enrolado, independente do nosso sobrenome. Todos nós estamos aqui por causa da misericórdia e da graça de Deus. Aí ele diz assim, olha, se o céu estiver fechado por algum motivo, mas a pessoa, aí ele diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí a gente começa a se identificar. Eu sou de Deus. Opa, pera lá, eu sou de Deus. Eu posso não estar vivendo muito como alguém que é de Deus, mas eu sou de Deus. Eu fui marcado, eu fui selado, eu fui carimbado pelo sangue do Senhor Jesus. Eu sou um salvo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí ele diz o que o povo deve fazer, ó. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, aí Deus, ele diz o que é que o povo deve de fazer, ó. Se afastar dos seus maus caminhos,
dos céus eu ouvirei. Eu perdoarei o pecado e curarei a sua terra. Meu Deus, Deus está dizendo, pode ser o mais pecador que for, pode ser o mais zica que for, pode ser o mais problemático que for, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a minha face, se ele se afastar dos seus maus caminhos, eu ouço o que ele está falando e eu respondo na vida dele, e eu perdoo ele, e eu curo a terra. Ou seja, tudo aquilo que estava marcado para dar errado, agora será revertido e estará marcado para dar certo. Começa uma nova história. Ah, irmão, isso é joia. Isso é joia porque Deus está olhando para todos nós aqui. Deus está olhando para você que está aí na sua casa. Deus está olhando para nós e dizendo assim, ó, não é por causa do que você é ou de quem você seja, é por conta daquilo que eu sou e daquilo que eu posso fazer. Eu posso escrever uma nova história. Eu posso mudar a sua história. Eu posso mudar a sua vida. Eu posso te dar respostas que você nunca nem sonhou em ter. Eu posso fazer na sua vida algo que você nunca imaginou que pudesse acontecer. Não é por aquilo que você é, mas é por aquilo que eu sou. Nós estamos falando, lendo a história de um momento tão importante na vida de Israel, que foi o momento onde eles simplesmente consagraram o templo construído a Deus, um projeto que saiu do papel. Mas de que ia adiantar um projeto sair do papel se não tivesse gente para adorar por conta daquele projeto? Irmão, irmã, tanta coisa que você vai planejar, tanto sonho que você vai colocar no seu papel aí, tanta coisa que você já escreveu, igual eu, olha o meu aqui, ó. Tanta coisa. Talvez você escreveu até mais do que eu escrevi. De que vai servir se tudo que está escrito aqui sair do papel, mas eu não for uma pessoa voltada para adorar e agradecer a Deus? Pastor, eu projetei um carro, uma moto, aquelas motos top que parece mais um avião do que uma moto. Pastor, eu projetei uma empresa, eu projetei multiplicar minha renda. Pastor, eu projetei a viagem dos meus sonhos. Pastor, eu projetei isso, e tudo isso é legal, irmão. E de que isso tudo vai servir se você ver tudo isso acontecendo na sua vida e você de repente não ser uma pessoa amiga de Deus, que ama a Deus, que se prostra diante de Deus, que chora diante de Deus, que conversa com Deus, que faz o que Deus pede para você fazer, sem fazer cara feia, sem ficar emburrado, sem ficar igual aqueles carros que para pegar, vai adiantar o quê? É nós sermos pessoas gratas. Olha aí, ó. Verso 15, Deus falando. E eu encaminho o final da conversa. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Nós temos daqui para frente mais 11 dias, mais 33 mensagens. Vem pregador de todo jeito para pregar, irmão. Se você não pode estar nos 33 cultos, esteja em um horário, participe, faça 11 cultos certinho. Nós vamos transmitir, vamos gravar, vai ficar tudo disponível para você agarrar. É a palavra que Deus liberou para a nossa vida, ela já está preparada. O texto diz, os meus olhos abertos, os meus ouvidos abertos, atentos à oração feita nesse lugar. Verso 16, eu escolhi e consagrei esse templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Eu escolhi e consagrei esse templo, para que meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. É entender a importância da oração, é entender a importância de chegar aqui e dobrar o joelho e dizer, Deus, usa o pregador para falar comigo.
É entender a importância de estar preparado para ouvir de Deus o sim, o não e o espere. Porque nós seremos tentados a querer ouvir apenas o sim. E às vezes nós vamos ouvir um não. E às vezes não vamos nem ouvir um sim nem um não. Nós vamos ouvir espera. Não importa qual será a resposta. O importante é que a resposta venha de Deus. Pega seu material que nós vamos orar e nós vamos entregar o primeiro dia da campanha para Deus. Pode ficar sentado mesmo. Fica sentado, mas pegue seu material. Pegue. Agora é hora de falar com Deus. Acabamos de ler, olha, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita nesse lugar. Converse com Deus. Comece a falar com Deus. Meu Deus querido e santo, meu Deus poderoso e fiel, meu Deus justo, meu Deus real. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está nessa mensagem, eu sei que o Senhor está com esse povo, eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que o Senhor está, ó Deus, trabalhando, ó Deus, trabalhando em cada coração, eu sei disso. O Senhor não se engana, o Senhor não se equivoca. Não tem jeito do Senhor errar o alvo, não tem jeito. O Senhor não fala com quem está ausente, o Senhor fala com quem está presente. Então essa mensagem não é para quem não veio, essa mensagem é para aquele que veio. Essa mensagem é para esse irmão, para essa irmã que está aqui nessa noite. Essa mensagem é para esse irmão, essa irmã que está aí atento, acompanhando através da transmissão, independente de onde eles estejam. Essa mensagem é a primeira mensagem para todos nós. E eu te agradeço, porque eu tenho a certeza que nós estamos iniciando bem a nossa sequência de 12 dias de bênção para 12 meses de bênçãos. Nós entregamos ao Senhor todos os pedidos. Eles estão sonhando diante de Ti. Eles estão planejando diante de Ti. Eles estão projetando. Que o Senhor tenha misericórdia e responda a cada um deles, de acordo com aquilo que eles têm estabelecido no coração. Que o sonho que está nesse papel, ele venha se tornar realidade. E você diga amém. E você diga graças a Deus.